Está no ar mais um podcast, o podcast oficial do Experiência Síndicos. E aí, Juliano, além do YouTube, onde é que nós estamos também agora? Estamos no Spotify também. Isso aí. Quem é que nós temos convidado hoje? Pois então, Juliano, hoje, para o síndico que quer acelerar o seu negócio, a sua empresa, quer ter mais condomínios, mais gestores para visitar os condomínios, nós temos aqui duas convidadas muito legais, especiais, que fizeram parte da minha formação como administrador, Juliana Saboia e a Mari. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Guris. Isso aí. E elas são agora acho que é aqui, né? E elas são da empresa Palco Inteligência, né? Isso. E aí eu tava dando uma olhadinha no Insta de vocês e eu vi que vocês conseguem acelerar os negócios, empresas, impulsionar. Como que a gente poderia trazer isso para os síndicos que têm uma empresa ou para as administradoras? Perfeito. Então, assim, ali na Palco, a gente trabalha com alguns tipos de serviço. Né? E um dos que a gente tem muito orgulho de falar é do programa de aceleração de negócios. Hoje a gente já tem mais de 30 empresas que passaram pela gente, né, nesses últimos 4 anos que a gente tem o grupo, que a gente começou o programa. A aceleração de negócios, ela é para qualquer tipo de empresa. Isso é uma das coisas que já nos perguntaram. Então, independente do tamanho, independente do segmento, a gente faz a aceleração. Porque a aceleração, ela nada mais é do que entregar as ferramentas de gestão e os métodos de gestão que a gente aprendeu ao longo da nossa formação e aprendeu nos 20 anos que a gente tem atuando como consultoras, empacotada de uma forma que dá certo. De uma forma que traz resultado. Sim. Então, assim, quando a gente fala em qualquer negócio, em qualquer pessoa que deseja empreender, ou qualquer negócio que está começando, ter um caminho a ser trilhado traz uma clareza e traz uma certeza de maior possibilidade, e possibilidade é uma palavra importante, de sucesso. Né? Porque a possibilidade, né, o sucesso, ele vem através de uma caminhada concisa, orientada, estruturada e principalmente com a perseverança, senão a coisa não acontece. Né? A ideia da aceleração é entregar ferramentas de gestão. Então, a maioria das pessoas que empreendem, elas não vêm da área de negócios, né? Sim. Então, assim como provavelmente muito dos síndicos e administradores de condomínio, eles não vêm da área de gestão. Então, a aceleração de negócios, ela tem esse objetivo de mostrar como que ferramentas da área de gestão, que são teóricas, mas elas se aplicam, sim, ao dia a dia das empresas e ajudam a organizar os negócios e fazer com que eles consigam dar mais resultados. Legal, isso que ela falou é verdade, né? Muitos colegas síndicos não são da área de gestão, eu acho que caíram de paraquedas na área. Muitos trabalhavam como CLT, ou ficaram desempregados, ou decidiram mudar a carreira, né? E aí pegam como síndico morador, aí vê que aquilo pode ser uma oportunidade de negócio, como foi o caso do Douglas, né? Então, aí tu não tem. Se tu trabalha numa grande empresa que tem toda uma metodologia de gestão bem desenhada, que faz planejamento estratégico, aí tu já vem mais ou menos com aquela pegada ali de gestão. Agora, dependendo do segmento que tu atuava, tu não tem essa experiência. E aí fica bem mais difícil, né? Eu estava comentando, eu acabei de assumir como síndica no meu Olha prédio. Aí, Ei, que legal, felicidade, né? Vou te mandar uma proposta. Não, tá tudo bem, estou muito feliz assim neste momento. E eu falo que um pouco do resultado que a gente está tendo ali vem do fato de eu já ser uma empreendedora, de eu já ter um negócio, de eu vir, né? De eu ter essa experiência prévia. Porque, assim, o dia a dia, eu não vou dizer que é o dia a dia de um síndico ou de um administrador de condomínios, porque eu não conheço como é esse dia a dia, mas trazendo um pouco em paralelo do pouco que eu conheço, ele envolve a gestão de pessoas, ele envolve planejamento orçamentário financeiro, ele envolve gestão de recursos, ele envolve administração de conflitos, comunicação. Então, envolve várias áreas que dentro da área de negócios a gente estuda, conhece e aplica. Então, a aceleração, ela vai trazer esse olhar. Bom, como é que eu vou pegar a minha empresa de administração de condomínios, ou esse prédio que eu estou administrando, ou se eu sou um síndico profissional e estou trabalhando em vários condomínios diferentes, como é que eu vou organizar a gestão desse meu negócio? Como é que eu vou organizar o meu tempo? O que é prioridade? Qual é o perfil do meu condômino? Então, com quem que eu estou falando? Eu estou num prédio que tem pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, casais. Há diferença no perfil dessas famílias e na forma como a gente vai gerenciar esse prédio. E para ti, como síndico, também ter sucesso e conseguir novos condomínios também vai muito de entender esse perfil de quem é e conhecer o mercado de possibilidades que tu pode ofertar para aquele condomínio. Então, assim, é um condomínio de muita gente jovem que mora sozinha.
talvez esses mercadinhos, container, talvez uma lavanderia autônoma agora. Então, tu tem que estar ligado também no que está Sim. acontecendo de inovação, de tendência, de mercado, para também propor isso para o teu condomínio. E daí isso vai fazer com que as pessoas dali gostem do teu serviço e consigam te indicar para outros condomínios. E assim a tua carreira, o teu negócio cresce. Então, a gente, né, quando a gente fala em acelerar negócio, a gente fala isso, em ensinar esses nossos clientes a olhar para fora também, olhar para o mercado, ver o que está acontecendo, o que as grandes empresas de administradores de condomínios estão fazendo. Então, fazer uma análise de concorrência, que a gente gosta muito, né? E isso vai tornando o teu negócio com mais sucesso e tendo mais clientes, que é o objetivo. Legal. Assim como tem também o inverso, né? De repente tu vai lá com toda essa pegada mais tecnológica e só que um condomínio que um perfil de pessoal mais idoso. Isso. Aí tu vai ter que ver, daqui a pouco, já não é assembleia virtual, eles vão querer presencial, eles vão querer conversar. Tu vai ter que visitar um pouco mais o condomínio, não adianta querer usar aplicativo, talvez o mercadinho, talvez não seja o público. Então isso é bem legal, sabe? Dica bem bacana aí de o pessoal saber fazer o diagnóstico do perfil daquele condomínio que ele tá pegando, né? Porque nenhum condomínio vai ser igual ao outro, né? Não, vai ter um que vai ter mais crianças, né? Por exemplo, o meu condomínio é um condomínio... A gente tava organizando o Halloween e a gente chegou na contagem de 29 crianças. Bah, então, assim, tu tem que pensar como síndico que tu tem uma área comum que vai ser muito usada. Então, assim, essa análise primeiro de diagnóstico de quem é o teu morador, ela é importante, né? É o pontapé inicial, eu diria. Sim. E a nossa empresa lá, de síndicos, ela está vivendo um momento, assim, de expansão, né? Estamos crescendo. Então, a gente está com bastante condomínio na carteira, está entrando mais condomínios, e a gente está montando a equipe. Então, a gente vê, assim, que parece que a cada X meses, parece que é um ciclo novo da empresa, sabe? Está sempre se adaptando. E agora a gente está passando esse momento de estruturar. E aí eu e a Dani estamos dando um passo para trás e saindo um pouco mais da operação. Só que isso é muito difícil. É muito difícil. É uma dor de cabeça fazer isso. E aí eu queria ver se vocês têm alguma sacada, alguma ideia para dar para nós e para quem também é síndico e está vivendo isso. Tá, legal. Então, assim, né? Esse crescimento, né, quando a empresa ela começa a sair da figura dos donos, né, ou dos sócios, enfim, passa a ter um time, é um primeiro crescimento que dói, e depois vem um segundo crescimento, que é quando sai do primeiro time e vai para o segundo. Ou seja, quando começa a formar gestores que vão cuidar de áreas, e tu vai contratando mais gente. Eu tô nessa fase nessa fase aí. Né? A gente fala que são as escaladas, né, que a gente dá. Elas são doloridas porque a gente começa a perder controle. Exatamente. E isso dói. Eu sabia de cor o número, cada condomínio tem um código, eu sabia de cabeça do condomínio e tal, agora eu já não tô mais sabendo. E aí já começa a me dar um negócio, porque daí tem a supervisora, ela ainda tá, né? Então eu tenho que... bem isso. Tava muito no operacional e já tô fazendo aquele afastamento, só que fica... Dói, porque afinal de contas, a gente fala, os primeiros clientes que a gente tem, a gente trata com muito amor e carinho, e a gente quer que eles continuem sendo tratados assim, mas quando a gente vai se distanciando da operação ou dos clientes para fazer o negócio rodar, porque a gente tem que ser estratégico, a gente sente essa dor. Sim. E essa dor nada mais é do que um sentimento de perda de controle que vem muitas vezes do não saber delegar ou de não confiança 100% ainda no time. Porque a gente está preparando eles. E assim, tem gente que gosta dessa frase, eu acho ela bem perigosa, né? Pensar com cabeça de dono. Cara, só pensa com cabeça de dono quem é dono. Ponto. Todo mundo que já foi CLT sabe quando a gente é CLT é uma coisa, quando a gente tem o nosso negócio é outra. A gente sabe o que dói, a gente sabe que vai chegar domingo e se precisar a gente vai levantar às 4 da manhã porque deu problema lá no cliente e vai resolver. Mas porque a gente é dono. Então, para o nosso time, a gente tem que trabalhar muito a parte de treinamento, de preparação, engajamento, trabalhar pertencimento, trabalhar todos os processos de gestão de pessoas bem alinhadas para conseguir passar isso para eles da importância. Mas essa importância só vai vir, essa percepção de importância, quando a gente conseguir engajar eles. E para engajar eu preciso conhecer meu time, eu tenho que pensar em como eu vou trabalhar motivação, satisfação, entre outros elementos. Quando eu tenho isso e eu começo a observar que o trabalho está rodando bem, aí eu consigo me distanciar com maior tranquilidade. Isso que tu diz, na verdade, isso tem a ver com a cultura que se fala, né? Tu vai formando uma cultura. Isso. E aquela história que cultura, esse dia eu vi uma frase, a cultura é aquilo que o pessoal, que os colaboradores fazem quando tu não está lá, né? Exatamente. Então, quando o pessoal tá engajado, ela tá redondinha, tu sai, tu estando ou não estando,
As Porque coisas vão a forma, né, fluindo. que a gente diz, a forma como a gente lida com o cliente, a forma como a gente pensa nos processos, ela é muito dos fundadores. Então, ali na Palco, por exemplo, eu e a Mari criamos os processos, a forma de lidar com o cliente. Na hora que tem outras pessoas trabalhando conosco, a gente tem que passar isso para essas pessoas e deixar claro como a gente quer ter isso. Mas aí também parte do quanto a gente entende da nossa cultura. Que é o problema, muitas vezes, da empresa que está começando. A cultura, ela ainda é frágil, ela ainda está muito na nossa cabeça. Está muito aqui dentro. A gente agora terminou... Ontem a gente encerrou um trabalho numa cliente de assessoria de gestão para um escritório de contabilidade que está crescendo, que nos procurou para estruturar a partir de pessoas. E uma das coisas que a gente propôs é a construção do manual do colaborador. Eles estão já hoje com em torno de 10 colaboradores. E ela, no final, ela trouxe assim, como foi importante trazer para o papel as informações sobre o dia a dia dos colaboradores e o que se espera deles, porque isso eu tinha na minha cabeça, mas eu não conseguia traduzir no meu dia a dia, nas minhas ações. E aí, ao trazer para o manual, isso ficou claro e começa a ser implementado. Então, isso, a forma de gerir as pessoas e de cuidar das pessoas. Se espera que, com isso, as pessoas se engajem mais, entre outras milhares de coisas, mas que elas se engajem mais, e a gente consiga não só delegar, como sentir essa confiança. E aí, nessa confiança... aí uma coisa que é bem importante, né? Quando eu estou saindo da operação para ir para a estratégia, eu tenho que acompanhar a operação por um período. Mas o acompanhar sem colocar a mão. Porque se eu coloco a mão, eu tiro o poder da pessoa que está executando. Eu tiro a autonomia. Então, eu tenho que acompanhar para poder conduzir, Eu tive orientar. muita dificuldade nisso. Porque dá um desespero, né? Até 2 anos e pouco atrás, a empresa tem 11 anos. Até 2 anos e pouco atrás, eu tinha um processo que era a emissão de boleto dos condomínios, imagina, mais de quase 4 mil boletos mês. Claro, o sistema que faz, mas até tu apertar o botão para ele gerar, tem todo lançamento, rateio de água, um monte de coisa. Era eu que fazia ainda. Porque eu não confiava em ninguém para delegar, porque aquilo ali, assim, ó, não pode sair errado, porque se sair errado, fica o mês inteiro consertando erro. Então dá um retrabalho muito grande. E gera uma imagem ruim, né? Então eu segurava aquilo pra mim, aí eu tentei com uma colaboradora, não deu, de não vou achar ninguém pra fazer isso. Daí até que achei uma menina, já tá há 3 anos com a gente, a Juliana. Ela viu até o nome que funciona. É um nome bom, não é? Nome bom. Ela começou os primeiros 3, 4 meses eu fazia junto com ela, deixava ela fazer, ficava. Depois ela ficou mais 6, 8 meses fazendo e ela dizia, tá pronto, confere. Eu ia lá, conferia tudo, só conferia, tá certo. Faz 1 ano, acho, que eu nem lembro que tem boleto pra emitir. Ela faz tudo e um erro quase 0. E dorme tranquilo. Eu durmo tranquilo. Então tá bom. Viu? Isso que importa. Então, que assim, delegar é muito difícil. Sim. E a gente normalmente delega esperando que o outro faça do jeito que a gente faz. E às vezes é capaz de fazer melhor até, né? E se a gente der esse espaço para que o colaborador faça do jeito dele, pode vir um resultado melhor do que como a gente fazia. Só que a gente tem que ter segurança nesse colaborador para deixar ele fazer do jeito dele. Sim. Se a gente quiser ficar controlando e botando a mão e chamando e revendo e revisando, Sim. a gente não dá essa autonomia. Isso. Né? Então, é quase como educar uma criança. Sim. Tu ensina a colocar o sapato e ela vai demorar meia hora para colocar o sapato. Sim. Tu vai ficar nervoso. A gente fica... Deixa que eu boto. A gente fica, a a gente vai fica fazendo. nervosa e a gente tem pressa e a gente quer que aquilo se resolva logo e a gente diz, deixa que eu coloco. Se eu ficar falando, deixa que eu faço, ele nunca vai aprender. Então é um pouco esse processo. Eu tinha muito isso, eu pensava assim, mas eu tenho que delegar pra fulano, mas daí eu vou ter que parar aqui, tô na correria aqui. Isso, tempo. Eu vou levar meia hora ali, eu podia fazer em 2 minutos. Vou fazer, depois o próximo eu, quando via, nunca passava. É isso. E a gente diz, né, que o treinamento, por exemplo, que a gente já escutou muito, eu não tenho tempo de treinar as pessoas, eu não sei como treinar, mas eu vou perder 2 horas treinando um processo que é 15 minutos. São 2 horas que eu digo que treinamento é investimento. Então, quando tu treina a equipe, tu tá investindo porque ali na frente ela vai te dar menos trabalho. E o erro, né, o processo de erro, quando a gente fala de inovação, por exemplo, a gente fala que o erro faz parte do processo. Se eu não tenho uma cultura que permite o erro, eu também não tenho uma cultura que permite inovar. Porque se eu tenho medo de errar, eu talvez não vou fazer diferente. Eu não vou arriscar. Muito bom. Então, isso é uma coisa de se olhar assim. Claro que tem processos, como tu trouxe, esse processo aqui, se errar, vai dar um caramba, não sei se eu tô a fim de me incomodar com isso. Então, a gente pode escolher quais processos, quais setores, quais pessoas, quais momentos isso vai ser permitido, para que também a pessoa tenha capacidade de inovar dentro do negócio. Porque a ideia de tu trazer outras pessoas para trabalhar contigo é tu expandir as possibilidades. Sim. Senão a gente fica fechada no nosso mundo. E a inovação, ela tá no dia a dia, né? Não adianta, a gente brinca, né? Tem muito cliente nosso que, não, mas a gente daí tem
uma sexta-feira no mês que daí a gente se reúne para falar, cara, a inovação ela não está encaixotada dentro da cabeça a criatividade como um todo, ela não está encaixotada, e daí quando tu marcar o horário ela vai vir para fora. Não é assim que funciona, a criatividade está no dia a dia, quando tu tá fazendo algo corriqueiro e tu tem uma ideia e tu executa, tu testa, deu certo, não deu. A inovação tá nessas pequenas coisas. Então, ela tem que ser um ambiente aberto para isso, né? Mas eu acho que a grande dor hoje, de todos os empresários, né, mas trazendo para o nosso ramo, é essa questão de tu fazer tudo. Tentar dar conta de tudo, né? Então, tu tem que treinar, tu tem que captar cliente, tu tem que fazer o financeiro, tem que treinar, tem que arrumar um tempo para treinar, pensar. Tu tem os estresses da vida também para gerenciar, então acho que isso é bem complicado. Eu tô em busca dessa fórmula, quem souber me diz. Essa dor a gente fala que a Palco tem isso. A gente diz que tem uma empresa muito bacana no mercado, que já são 6 anos de história, né, de duas... Que são duas mulheres muito legais, muito competentes, com uma bagagem forte. Podem te ajudar nisso. Dizem que elas têm um programa muito legal para isso. Mas a gente diz, esse sentimento, né, do empreendedor, principalmente na área de serviço. Porque eu digo o serviço, quem vende serviço começa a vender depois que vendeu. Porque a gente tem todo um trabalho para conquistar o cliente, fechar o cliente. Agora eu vou prestar o meu serviço. Diferente de vender produto. Sim. Então a gente está sempre correndo, né? Tem essa particularidade. Mas essa situação em que a gente tem que ser tudo e fazer tudo, claro que é uma sensação natural, porque a gente tem que fazer tudo. Então a gente tem que fazer as escolhas. Há muito tempo atrás, quando eu tinha um grupo que eu mentorava, eu falava sobre isso, assim. Quando eu tenho que fazer uma escolha do que eu vou fazer primeiro, eu escolho o que vai me trazer dinheiro. Na hora de priorizar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar, eu tenho conta, eu tenho que prospectar, eu tenho que fazer um fornecedor, eu tenho que fazer meu financeiro, eu tenho que atender o cliente. O que vai me trazer dinheiro? Então, esse é o meu primeiro crivo para priorizar as minhas tarefas. E depois eu ir escalonando para baixo. Porque no final, o que a gente vai precisar é o dinheiro para poder aí contratar alguém, para poder aí ter um fornecedor que vai fazer uma parte do serviço. O que a gente hoje, enquanto palco, faz que é muito bom? Tem áreas nossas que a gente tem fornecedor que faz para nós. A gente poderia contratar uma pessoa para fazer as redes sociais, por exemplo. A gente contratou uma empresa que presta serviço de rede social. A gente poderia fazer o nosso financeiro 100% hoje, metade do financeiro eu faço com uma contadora. Sim. Então, a gente tem essa possibilidade. Os contratos e tudo mais. Sim. E agora tem esses... Fugiu agora aqui o nome. Os freelancers? Não. Não, da parte financeira, os BPO financeiros. Os BPOs financeiros terceirizam tudo. A administrador de condomínio, ela é um BPO financeiro barra administrativo, né? Isso, exatamente. Tu terceiriza para o administrador todo o financeiro e o administrativo do condomínio. Então, a gente tem alternativas, né? Eu estava no domingo agora, no churrasco de família, me perguntaram se a gente ia contratar estagiário. Eu falei, não, a gente não vai contratar estagiário. Por que a gente não vai contratar? Porque a gente vai contratar freela. Então, hoje a gente trabalha, dependendo do projeto que a gente está envolvido ou do volume de trabalho que a gente está, freelancers que nos atendem em projetos específicos ou em demandas específicas. Então, muitas coisas do dia a dia que não são urgentes e que não impactam no financeiro e que não impactam no cliente, que são os crivos, né, os pilares, né, que a gente diz essenciais, elas podem ser terceirizadas para uma outra pessoa fazer, que não necessariamente alguém do time. E o que a gente faz é acumular, vamos dizer assim, a gente acumula essas pequenas coisinhas administrativas que não impactam, que nem a gente falou, e daí contrata o freela e diz, isso aqui tu executa. E daí ele executa, me entrega, organizei a casa. Imagina vocês parar para fazer uma coisa. É muito tempo. O nosso tempo, a gente fala, a nossa hora ela é muito cara para a gente se envolver em algumas atividades. Porque a minha hora, ou eu tenho que estar prospectando, ou eu tenho que estar atendendo o cliente, que é onde a gente está ganhando dinheiro. Tudo que sai disso e que não vai ser um grande problema, a gente faz isso. De tempos em tempos, a gente contrata um freela pela internet mesmo. A gente tem um site lá, a gente usa o Orkahana. Vai lá, bota a proposta, aí vem propostas de volta das pessoas dizendo se podem ou não, com currículo, com experiência, com oferta salarial. E a gente negocia. Sim. A última que a gente pegou era de São Paulo. Nunca vi, não sei a cara. Mas fez um trabalho fantástico, me entregou e tá feito. Então, existem formas, porque a gente às vezes está muito preso ao tradicional. Eu tenho que crescer. Claro que é ótimo crescer a equipe, a gente gosta que cresça uma equipe, tá? É importante que cresçam as equipes, importante dar trabalho para as pessoas, mas existem outras formas de trabalhar. Sim. E um outro caminho que a gente fez na Palco também é a automação. Então, hoje a gente usa automação, a gente usa IA nos processos. Isso ajuda muito o dia a dia, né? A gente reduziu, brincando, para um dos processos nossos internos, que dava em torno de uns 4 dias de trabalho, hoje a gente faz em 2 horas, nem isso. Com a IA. Tem muito. Hoje em dia, eu busco também fazer isso.
A parte de... Agora a gente tá bolando lá pra parte de ata de condomínio. Uhum. É um saco. Assim. Então, assim, tu pega os tópicos, tu ensina pra ela o modelo, tu ainda tô fazendo uns testes, mas acho que vai dar certo. Uhum. Porque tu tem que saber também usar, por exemplo, um chat GPT. Se tu fizer uma pergunta rasa, ele vai te responder raso. Agora, se tu fizer todo o prompt que eles dizem, né? Prompt. Tu ensinar, agora te imagina sendo que tu é agora, assume o papel de um Síndico advogado, extraordinário. né? Melhor sim. Tudo do Ótimo, mundo. sim. Tu pode fazer um upload de um esqueleto, de uma ata ali, ó, esse é o modelo que eu quero que tu sempre faça. E aí tu só vai dando os dados básicos, e lá, monta tudo. Não, aí Assembleia- funciona muito bem. Assembleia virtual, se tu usar o Teams, usar o Google Meet, ele tem a transcrição, Uhum. que diz até o nome da pessoa que falou, quem foi. Isso. A gente Identifica pra entrar. usa o TLDV, que é uma ferramenta de transcrição gratuita, por sinal. TLDV. TLDV, TLDV. Né? TL.dv. É gratuita essa ferramenta, porque como a gente faz, né, um dos trabalhos da PALC é a parte de pesquisa. Na realidade, o nosso trabalho todo, ele é embasado em pesquisa, e a pesquisa, muitas vezes, de dados primários, que é entrevistar pessoas, tá? Uma das tipo de pesquisa que a gente faz. E a gente faz gravado. E ele, no momento que a gente está fazendo a gravação, ele transcreve e ele faz essa sinalização, e ele busca as perguntas que a gente fez e a resposta. Ele cria um documento com isso pronto. No nosso caso, resolve. Isso é outra coisa que era super demorado e hoje a gente faz Ele faz rápido. 90 palavras, assim, É que é incrível, pra né? análise. Fala. Ajuda Legal. muito, Ajuda. assim, então. Então, acho que é esse crescimento que aí gera esse pouco desse desespero, né? Mas eu vou ter que fazer tudo isso? Então, respondendo, né? Bom, tem que primeiro olhar. Será que eu preciso fazer tudo isso? Que ferramentas que existem que podem me ajudar no processo? Que outros profissionais podem trabalhar comigo? Porque há uma diferença entre eu contratar um estagiário ou uma pessoa nova para trabalhar comigo, que eu vou ter que eu vou ter que selecionar, treinar, preparar, capacitar, esperar. Vou ter o dia a dia ali de gerenciar uma falta, um atraso, uma situação. Isso é um pacote. Daqui a pouco não está conectada com a cultura da empresa. Né? Eu passei por algumas rotatividades agora recente. Contratamos segunda-feira uma pessoa e ontem outra. Uma para o financeiro, outra para a parte de assembleias. Então, aí tem toda uma jornada nas próximas semanas. Ficar em cima, ficar acompanhando. Meses. Semanas pode ser 200, Semanas né? pode ser várias, tá? A gente diz que normalmente entre o terceiro e o sexto mês é que a pessoa começa a se pagar dentro de um negócio. Né? Com o custo que a gente teve de contratação, treinamento e espera de performance, entre o terceiro e o sexto mês ela começa a trazer resultado. E a gente sabe que hoje a taxa de permanência nas empresas, principalmente nas menores, ela não passa de 1 ano e meio em média. Então, brincando aí, a gente fica... Metade do tempo com prejuízo. Então, assim, e aí se a gente olha para esse modelo que é o tradicional, tu tem isso. Agora, vamos sair um pouco do tradicional. Bom, eu tenho tecnologia que pode me usar e eu tenho outras formas de contratação. Por que tu tá contratando um fornecedor? E aí é uma contratação PJ com PJ, com um contrato, com uma entrega programada, com uma remuneração fixa, determinada. É uma vez só, né, no nosso caso, dependendo do projeto. Mas tu não tem o trabalho que vem junto com isso e nem o custo que vem junto com isso. Então, é uma outra forma de olhar. E se não é o core do negócio, né, que é um pouco, a Ju trouxe as redes sociais, o contador, o jurídico, não é o core da PALCO, né, então por que eu vou perder tempo ou vou ter alguém dedicado a isso no meu time? Para nós é muito mais vantajoso ter esses parceiros que a gente contrata, enfim. Vai ter um tempinho ali para alinhar, mas depois só vai. Exato, a gente faz uma reunião mensal com a contadora nenhuma reunião mensal, é só o WhatsApp, é só a rede social, que é uma reunião mensal, e o resto eles vão tocando e a gente só fica sabendo quando é o problema. É só quando na realidade, quando a gente vê o problema, a gente... Sim, e aí tu também tem um outro fator que é a questão do treinamento. Quando tu contrata um PJ, o treinamento é com ele. A preocupação, ele tem que fazer o próprio treinamento, ele tem que se qualificar, é da função dele. Não sou eu, enquanto empresa pequena, né, porque a gente tem que olhar para esse olhar, não estou falando de uma big, né, a gente está falando de uma pequena que está crescendo, que vou ter que me preocupar com esse treinamento, com essa capacitação, ou ter que ensinar, né, eu não me lembro o que era de redes sociais, porque antes a gente fazia as nossas redes, né, e a gente falou assim, cara, a gente não tem tempo de ficar estudando sobre isso. Mudou o algoritmo, não mudou o algoritmo. O formato que tem que ser, o template do card, do não sei o que. E fazer só para não deixar abandonado também não adianta. Não adianta. Tem que ter resultado. Mas a rede social é uma coisa que a gente gosta muito de falar do processo que nós, como palco, passamos, tá? Porque quando a gente começou,
Quem criou o primeiro logo da Palco fomos nós mesmos, numa Quem plataforma. nunca, né? Exato. Porque às vezes a gente pega, assim, empreendedor iniciante, pessoal que é sozinho empreendendo e diz, nossa, mas como é que eu vou ter financeiramente recurso para contratar uma rede social, para contratar uma contabilidade? Tem isso também. Sim. A gente não começou contratando todas essas pessoas, a gente começou fazendo internamente. Então, a gente primeiro fazia o card e fazia a legenda. Aí, né, com toda a nossa formação de administração, a gente viu que aquilo não estava dando certo. Aí a gente contratou uma pessoa que só fazia o card e a gente fazia a legenda. Aí também não estava dando certo, né? Não é que não estava dando certo, é que a gente achou que podia ficar melhor. Sim. Aí a gente foi evoluindo a ter pessoas que faziam separado, até hoje ter gestoras de rede social. Então é uma caminhada, eu acho que isso é importante falar também, né? Exato. Porque às vezes a gente começa, a gente já teve empreendedores iniciantes que vieram acelerar com a gente e já queriam sair contratando tudo. Não, eu quero pagar alguém para minha rede social. Alguém para marca. Alguém para fazer marca, alguém para fazer... E daí botaram no papel e disse, nossa, gurias, mas daí o meu investimento inicial é altíssimo. Ah, mas eu não disse que tu tinha que contratar toda essa gente, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa cautela também. Isso. Tem que entender que é um processo, qualquer empresa. É um processo o crescimento. O crescimento é construído, a gente não começa tendo uma proposta comercial feita por uma pessoa especialista nisso, que é o que a gente tem hoje. A gente tem 6 anos de empresa, né? E uma das coisas que a gente fala, assim, a gente tem muito orgulho enquanto Palco, né? A gente nunca precisou colocar o nosso dinheiro dentro da empresa. Então, a gente sempre, a empresa sempre se pagou desde o início. Por que ela sempre se pagou? Porque a gente teve esse cuidado, né? Eu comentei ali no início a questão da persistência no empreendedorismo, né? Tu tem que saber que vai demorar para algumas coisas acontecer. Sim. Então, assim, a gente começou com o que a gente tinha. A nossa proposta comercial era um Word, que hoje eu tenho vergonha, mas isso significa que a gente evoluiu nesse sentido, né? Tem um parâmetro, Tem um parâmetro para comparar. Era um Word, o nosso site, a gente começou com o site, acho que no Wix, não sei se a gente... Eu acho que a gente não fez site. A gente não fez site, leva, a gente não fez. E a gente foi construindo aos poucos, sempre olhando assim, bom, o que entrou, o que eu posso reinvestir, o que tem que vir para nós, porque a gente tem que ganhar dinheiro também, né? Mas nunca botando o nosso dinheiro, nunca ficando com investimento externo que eu tivesse que depois pagar para alguém. E crescendo aos poucos. Porque no final, toda a parte a gente acha super importante rede social, site, logo, a gente acha super importante. Mas no final o que importa é a entrega do serviço. Sim. No final o que importa é o que eu faço no cliente. Né? Porque serviço de indicação é boca a boca. É alguém chegar e perguntar, eu preciso de uma empresa que administra condomínios, tem alguém para indicar? Aí eu vou dizer, conheço um pessoal que é super bom, assim. Então, é indicação. E nós, nesses 11 anos, a gente nunca teve um comercial estruturado. Só indicação. Então, agora a gente está desenhando essa parte aí. Usando rede social, fazendo um pouquinho de tráfego pago. Então, engatinhando ainda. Pra gente poder dar uma rampada, como dizem, né? Porque é um mercado aí, a tecnologia está aí para isso, né? Para te exponenciar. Exponencializar. Não sei. É importante, né? A gente já teve clientes que trouxeram a questão do tráfego pago, que a gente acredita que dá um baita resultado. Só super importante avaliar, a partir do tráfego pago, que vai vir um resultado ali depois de uns 6 meses, mais ou menos, até calibrar bem, a capacidade de atendimento do que vem. Sim. Porque não adianta a gente dar um tiro de canhão para trazer muitos leads, mas o atendimento a esse lead não ser qualificado, porque eu prejudico reputação e marca da empresa. Então eu tenho que cuidar para conseguir atender o que vai vir, para poder e aí depois vem a questão da prestação do serviço, porque eu posso atender, mas não conseguir absorver. Sim, não tem estrutura para não fidelizar também, né? Porque daí, às vezes vem muita gente, eu não consigo atender com toda a qualidade que o meu serviço normalmente tem, e daí eu não fico com ele. Esse cliente vem e vai embora. Daqui a pouco tu acaba atendendo mal até os que já estavam, né? Porque tu baixa a qualidade. Baixa geral, não é baixar a qualidade só para os novos, né? Não. É de maneira geral. Isso é um olhar que a gente fala enquanto palco, né? Que a gente diz que a gente tem um olhar estratégico para o negócio. É um pouco isso, né? Porque se a gente for conversar com alguém que vende tráfego pago, a pessoa vai dizer, não, super fácil, porque blá, 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 vai dar resultado, vai dar faturamento. Em 60 dias. Tu vai ter não sei quantos leads te procurando. Aí não tá errado, tá vendendo o negócio dele, tá ok, né? Ele não sabe da tua estrutura interna. Mas quando a gente pega um cliente, a gente olha, vamos pensar nessa estratégia aqui comercial. O que isso vai trazer de resultado? A gente está agora com o pessoal ali, que contratou uma empresa de estratégia de vendas antes de nos contratar e está batendo cabeça. Porque não tinha pensado de forma mais ampla sobre o negócio, que impactos aquilo traria e de que forma aquilo impactaria no cliente atual e no cliente que está entrando. Então, o olhar ele tem que ser
amplo nesse sentido para entender se a estratégia está correta e qual é o resultado que ela vai trazer. É que antes da estratégia de venda vem a estratégia de negócio, né? Então, a gente primeiro tem que olhar quem é a minha empresa, o que eu quero, quem é o meu cliente que eu atendo, que tipo de cliente eu quero passar a atender, porque às vezes eu posso estar querendo mudar de setor, de segmento, e daí a partir disso eu vou pensar em que estratégia é melhor para atender aquele cliente. Então, às vezes, o tráfego pago não faz parte dessa estratégia, mas a gente tem muito cliente que chega já com o tráfego contratado. Sim. Isso acontece muito, assim. Contratei, tô pagando, botando dinheiro, não tá dando e não tá dando resultado. Bota a carreta no pé dos bois. Isso aí. E daí, tá, mas e qual foi a estratégia? Que tipo de estratégia a empresa alinhou contigo? Não, eles não alinharam estratégia nenhuma. Claro, eles são gestores de tráfego, eles não são estrategistas. Então, tem um pouco isso, assim, o que vem primeiro? Uma estratégia de negócios, daí vem uma estratégia de venda, e daí tu consegue ver se faz sentido o tráfego estar dentro das tuas estratégias de venda ou não. Acho que essa é uma dica. E a parte de processos, vocês entram também, de desenhar os processos, porque eu consumo, não tanto quanto o Douglas, né, mas eu consumo muito conteúdo no YouTube, mas o Douglas me ganha. Será? Me ganha. É aquela história da obesidade mental, né? Muito conteúdo, mas execução... pouca. Você fazer tudo, mas... Ô, Douglas. Peraí, que agora as professoras... Puxa a orelha. As professoras vão entrar em E a gente vê aquela questão do... Agora me deu um branco. Dos processos. Dos processos. É que ou tu tem um super-homem para fazer as coisas acontecer, que custa caro e que não é tão fácil de achar, e a qualquer tempo ele pode ir embora e te deixar na mão. Ou então tu tem processos bem estruturados que qualquer um, entre aspas, né, qualquer pessoa mediana tem esse resultado excelente, né, que é a questão do processo. Até eu lembro que eu seguia um senhor lá, agora não recordo o nome, que dizia, ou tu tem o super-homem, tu não precisa ter o super-homem, tu pode ter o Batman, que o Batman não tem superpoder nenhum, né? Sim. Mas ele tem aquele cinturão cheio de acessórios, aquele cinturão seria os processos. Sim. Então... Sim. Vocês têm? Temos. Vocês fazem isso também. Mas mesmo processos assim, tipo, de uma administradora que são complexos, rotina, sabe? Entra as informações do boleto, da assembleia, vai pro boleto, confere. É que assim, o fluxo, tá? O fluxo de trabalho, a gente não desenha, né, a gente não executa o fluxo. Sim. Então, o que a gente faz? Teve um cliente que a gente atendeu que a gente se perguntava como essa empresa chegou a este ponto, há tantos anos de existência, sem ter fluxos desenhados. Aí isso nos assusta quando a gente entra numa empresa e começa a perguntar, vocês têm o POP? Aí a pessoa me olha, o que é POP? Eu falo, também é conhecido como procedimento operacional. Não temos. Tá, tudo bem. Vocês têm o fluxo desenhado? Não temos. Vocês têm manual? Não temos. Gente, mas como é que as coisas funcionam aqui, né? Como é que chega uma nova pessoa e ela sabe o que fazer? Outra que já tá ali. Que já tá, exatamente isso. Inclusive com os vícios, né? Com os vícios, exatamente. Então foi exatamente isso. Tu aprende do jeito que tinha que aprender, né? Tu aprende do jeito que o outro aprendeu. Que muitas vezes não sabe nem por que tá fazendo. E aí não consegue criticar o processo. Então, assim, a gente não faz consultoria para desenhar o processo junto com a empresa. Isso a gente não faz. Porém, a gente orienta. Então, assim, a gente já teve processos que a gente conhece, mas, né, por exemplo, a área de gestão de pessoas, a área de marketing, a área de gestão específica que a gente tem mais conhecimento, a gente auxilia na montagem. Então, a gente vai conseguir criticar o que está sendo feito, a gente vai conseguir dizer, olha, tem que ter esse processo aqui, tem que ter esse documento aqui, esse daqui não faz sentido para o tamanho de negócio de vocês, porque às vezes tem umas coisas megalomaníacas que não fazem sentido. Então a gente consegue orientar, mas escrever processo, não. Isso a gente não faz. Né? O que acontece muito na parte de processos é tu ter um processo de conscientização da tua equipe, para que a equipe comece a colocar no papel o que ela faz. Sim. O que tu faz o teu dia inteiro? Tu chega aqui, sei lá, 9 horas, o que tu faz no teu dia? Isso é o primeiro mapeamento para tu entender processos dentro de empresa. Porque aí tu junta o dia a dia de todo mundo e começa a ver onde que as coisas se encaixam, onde tem tempo ocioso, onde tem gente sobrecarregada. Então, isso é um primeiro panorama que daria para fazer para mapeamento de processo. A gente começa sempre assim, qual é o organograma da empresa? Então, o primeiro entendimento é esse. Qual é o organograma? O que muitas não têm. O que muitas não têm. Então, quem é responsável pelo quê? No cargo, todo mundo, é bem comum, né? Todo mundo é assistente administrativo aqui. E os papéis? Quem faz o quê? Quem é que faz o RH? Quem é que faz o financeiro? Quem é que vai fazer o contábil? Quem é que vai fazer o processual? Enfim, então, é importante dar nome para os cargos, aí não para as pessoas, mas para os cargos, e entender essa estrutura.
Ao entender essa estrutura, a gente vai entrar então agora, bom, o que faz cada um desses cargos? Ou o que deveria fazer cada um desses cargos? E depois a gente vai olhar para processos. Então, os processos, não existir processo, muitas vezes parte de não existir descrição de cargo, que parte de não existir um organograma. E a parte boa é que tudo isso tem na internet. A gente às vezes fala para o cliente, eu quero desenhar, tem que descrever um cargo de assistente administrativo. Como é que eu faço? Vamos para o Google. Agora a gente pode dizer, vai para o ChatGPT. Porque tem ali a informação. Claro que aí a gente sempre diz o cuidado, né? O uso de qualquer tecnologia, ele tem que ter um fator humano de conferência. Porque a tecnologia, ela, assim como o papel aceita qualquer coisa, o ChatGPT aceita qualquer coisa que estiver na rede. Então, para usar ele, tu tem que ter conhecimento prévio. Sim. Para poder criticar. Então, por exemplo, as atas, como tu comentou, tu só consegue usar porque tu tá muito acostumado a fazer ata e tu sabe o que vai fazer sentido e o que não vai. Sim, tu vai começar a criticar vai calibrando, ali. Mas nunca vai deixar de fazer uma conferência, né? Senão bota um negócio lá absurdo. Nunca vai deixar de revisar. De revisar. Aí o pessoal pensa, mas vão perder o emprego. Não, tudo depende. Tu vai ter que te atualizar, tu vai ter que aprender, tu vai reduzir o teu trabalho braçal. Agora, aquele intelectual, por enquanto, a inteligência ainda não tá, não tá tão inteligente, né? Não tá. Eu falo que a gente sai na frente, né? Porque aqui eu acho que ninguém tem menos que 35 aqui, né? Eu recém fiz 30. Eu tô com 30 ainda, tô brincando. Mas a gente é de uma geração que a gente precisou estudar, que a gente precisou fazer uma formação, que a gente precisou ler livro, né? Que a gente precisou receber informação, a gente precisou ir atrás de informação. Eu sou da geração que comprava eu tinha Barça em casa, né? Teve Barça também, a gente tá velho, né? Ai. Puta merda. Desculpa. Ele tá debochando. Não, só pode, né? Ele com certeza. Ele deve estar, eu espero que sim, por favor. Eu espero que sim. Deu nervoso agora. Ele tinha um primo mais velho que tinha ele tinha um conhecido, Ele viu na casa do tio. Teve uma coisa antiga. Mas a gente é de uma geração que teve que buscar conhecimento. Então, ele não veio pronto. Então, a gente consegue olhar para o conhecimento que vem pronto, que é um ChatGPT te dá um conhecimento pronto, e fazer a crítica humana nele e melhorar o que vem ali. E ele nos ajuda muito bem. Então, quando a gente fala de processos, na hora de desenhar o processo, eu posso usar a tecnologia para me ajudar no desenho desse processo. Mas aí depois vem eu, dona do negócio, ou eu, consultora, e vou olhar para aquele processo. Agora vamos criticar o que veio. Tá certo, não tá certo, Sim. faz sentido, tá falando coisa com coisa, porque às vezes não tá. Então, só que a parte de desenhar processos, de ter processos, é o que faz a diferença de uma empresa para outra. Não necessariamente... Processos. Não necessariamente, como a gente tem visto no mercado, a existência da empresa. Porque a empresa continua existindo, mas é o como ela existe. A custa de quê? A custa de um casal de donos que não dorme direito, de uma pessoa que tem um negócio, mas não consegue ter uma vida familiar porque não consegue ter tempo, de colaboradores batendo cabeça e estressados porque não entendem o que estão fazendo. Retrabalho, rotatividade, mudanças de plano no meio do caminho. Então, ela até pode continuar no mercado, às vezes, porque está recebendo dinheiro de fora, né? Está sendo injetado dinheiro de outras fontes, mas a custo de quê? Sim, às vezes, e a questão da lucratividade, porque assim, o empresário tem o seu prolabore, que é o seu salário, que teoricamente é daquilo ali que tu tem que te organizar para te vender, para viver. E aí, só que tu tem que ter o lucro, né, no final do ano, no final do trimestre, porque se tu não tem lucro, tá com teu, então tu arruma um emprego para ganhar aquele salário e não te incomoda, né? Volta quem nunca, né? Quem nunca, né? Eu falo quem empreende que nunca pensou em voltar para CLT em algum momento. Porque se não é para ganhar muito mais dinheiro, não vale a pena. Não. Porque olha a incomodação, a responsabilidade. Porque o colaborador vai embora e tal, pede demissão, sai e a gente fica com a batata na mão. Porque às vezes, vou fechar minha empresa. Não é bem assim, fechar uma empresa. Porque tem toda uma... Aí tu tem contratos que tu responde, daqui a pouco indeniza aqui, tu sai... Sem nada. E até botando em risco o teu patrimônio que tu construiu, né? Mas a gente diz assim, a gente escuta muito isso, tá? Porque como a gente acaba atendendo empresas, a gente escuta muito, porque eu tenho vontade de voltar para a CLT. E assim, não que eu nunca tenha pensado nisso, imagina, eu empreendo desde 2009, né? Já são alguns anos, 15 anos empreendendo. Já tive essa vontade, mas depois que eu virei mãe, o benefício ficou tão maior em ser empreendedora, que é uma das coisas que a gente fala. Meu filho tem 7 anos e eu também. Não, meu tem 7 anos também. Essa coisa, né, do... Olha aí. A tua não, né? A tua 7 semanas. Tu vai entender isso daqui a um tempo. 7 semanas intrauterina. Intrauterina, incubadinha, tá incubada ainda. Tá incubada, protegida. Protegida, ainda não tem esses penas. Mas é uma das coisas que é a parte boa do empreender, assim, que a gente traz. A liberdade. Né? A liberdade. Não, eu levo
meu filho pro colégio, eu almoço com meu filho, eu busco ele do colégio. Essa semana mesmo, a minha filha tava com febre até ontem de noite. Hoje de manhã, na verdade, eu levei no pediatra. E eu fiquei quarta e quinta em casa com ela, trabalhando de casa, ela deitada na cama, tô ali de home, meio ligada, meio não sei o quê, medindo febre. Mas isso só porque... Imagina, isso eu acho que é uma das coisas que eu mais senti, porque eu empreendo já há 11 anos, mas a minha esposa que tocava direto. Eu, assembleias e emitia boleto de madrugada, durante a semana. Ia dormir 3 da manhã, 6 tinha que acordar para pegar o ônibus, que eu morava em Gravataí e vinha para Porto Alegre. Então, eu ajudava nessa coisa. Agora, desde 3 anos faz agora que eu tô direto também, né? E a primeira coisa, quando eu saí do CLT, que eu realmente fiquei só na empresa, a liberdade foi de tempo. E... Falo que é liberdade e tu não precisa pedir por favor para as coisas. Porque às vezes tu tem uma liberdade, mas ela não é verdadeira. Porque assim, caso da Mari, que ela ficou esses 2 dias em home, enfim. Tu não precisa chegar, olha só, eu tenho que sair porque meu filho tá doente, e aí amanhã tu tem que ligar pra alguém pra, por favor, dizer que tu não vai vir, e aí tu vai precisar compensar num outro horário e tu fica desconfortável. Não. No máximo, um cliente, aqui no caso, usando 2 facilita muito, porque uma assume a bronca da outra e tá tudo bem. Mas, no máximo, é um cliente que tu desmarca, e que vai ser esporadicamente, porque a gente atende. E tu vai desmarcar só se na hora tiver um perrengue muito grande, porque tu vai conseguir atender aquele cliente com o filho deitado na cama ali, que nem eu fiz a reunião ontem, entendeu? Era um olho lá, aqui na reunião, vendo se estava dormindo, né? Mas a gente fala também, a gente falou do pedir, né? O máximo que a gente faz é mandar um WhatsApp, olha só, vou ficar em casa hoje. E a gente começou a compartilhar as nossas agendas pessoais junto com a da empresa. Então, às vezes vou ter que, sei lá... Vou ter pediatra, tá no meio da tarde, no meio da tarde. Não, e às vezes tá fechando com um cliente, tu precisa dela também, tu já olha... Já sabe. Ou até quando tem viagem da escola, tu sabe que vai estar envolvida com a viagem da escola da outra. E a gente compartilha pra gente saber que se der alguma coisa, se ela a outra vai estar em algum compromisso muito importante, pessoal, tipo um médico, ou não, ela vai estar em alguma coisa mais de lazer. Bom, então se der um perrengue eu consigo chamar ou não. Então a gente tem essa liberdade com o empreendedorismo, né? E é legal que eu trouxe a questão da agenda, que aí é uma outra questão da tecnologia ajudando processos, né? Então, a gente trabalha com agenda compartilhada, agenda e tarefas compartilhadas, Google, né? Agenda do Google, nada, né? Aplicativo do lá. Não sei, a gente já tentou vários aplicativos. Não, mas essa aqui ela usa a agenda do Google, mas é um contato no WhatsApp. Tu diz, a Dola marca pra mim amanhã às 14 horas, ela vai lá. Gostei disso. Isso eu quero conhecer. Tá no carro e tu manda o áudio pra ela faz manda áudio. E ela entende, grava, agora eu gostei. Esse é bom. Não, porque já vieram com a gente... Eu tenho de compromisso tal dia à tarde, ela lista pra ti. Gostei. Boa. Não, que se ela se comunica com o Google, nos resolve. Porque já vieram, o Notion, o Trello, assim, que a galera que tá ouvindo, eu sei que vocês são apaixonados, tá tudo bem. A gente só não conseguiu. A gente não teve essa capacidade. Só pra nossa realidade não funcionou. Mas aí, de novo, é tecnologia. E a gente já entrou em empresas que as pessoas nunca tinham ouvido falar em agenda do Google. Não sabia que existia Drive, que tu podia compartilhar documentos. Então, assim, às vezes as empresas, né, os empreendedores, eles estão pensando em coisas lá na frente e não fizeram básico, né? O básico da organização. O básico, o simples, o gratuito, o que é fácil, sabe que tá ali, tá disponível, mas a pessoa não tem acesso a essa informação. Então, às vezes, eu olhar para isso, o que tem hoje gratuito, o que tem disponível, o que é fácil de mexer. Vocês falaram do YouTube, né? Eu gosto muito que o YouTube eu uso para tutorial. O YouTube, pra mim, é como trocar a resistência do chuveiro. É pra isso que eu uso, né? Como instalar não sei o quê. Mas a gente diz, o YouTube tem pra isso, né? O TikTok pra isso. A gente não é jovem. A gente não conseguiu ser jovem ainda nesse nível. Nesse nível, a gente tá tentando. Do YouTube. Não, o YouTube virou uma rede de pesquisa hoje. Tem muita coisa que eu vou pesquisar, eu vou no YouTube e não vou no Google mais. Então, síndicos, tem solução para melhorar a vida de vocês, só tem que estar aberto, né, a tecnologias, a pensar, né, então hoje a gente, como a gente falou, o síndico profissional, normalmente, ele não vem da área corporativa, ele começou como síndico, daí gostaram, daí uma pessoa indicou para um outro condomínio, que é do parente, de um amigo, porque ele tá com 2, tá com 3, eu digo até, tu pode me confirmar, mas até uns 5, 6, tu consegue dar conta sozinho. Mais ou menos, Passou daí, tu já tem que ter alguém. Mas daí como é que... Eu conheço uma síndica profissional que ela é enlouquecida. Ela deve ter uns 15 condomínios.
e ela não aceita que ela tem que botar alguém para trabalhar com ela. Porque primeiro que ninguém vai me aturar. Eu digo, bom, então daí pode tu ser uma também, boa reflexão. Eu acho que é uma boa. Ninguém vai querer trabalhar comigo. Segundo que ninguém vai fazer como eu faço. Com certeza. Isso, sim. Mas aí até que ponto, né? Ou tu te limita a trabalhar só até ali, e bom, aqui tá bom, não quero mais crescer. Ou então tu vai, a tua saúde vai pro espaço, porque aí é 24 horas. Porque a administradora, que é o meu caso, é horário comercial. Tem assembleias à noite, durante a semana, mas síndico profissional é 24/7. Se não tiver na equipe, organizar a equipe para ter um rodízio cada semana, um fica com a batata quente lá do telefone do plantão, enlouquece, não tem mais vida. Então, o síndico tem que pensar nisso, né? De estruturar, de se organizar, e enxergar, por menor que seja, pode ser ele mais um, daqui a pouco ele mais dois, mas já é uma empresa, Ele né? se enxergar como um negócio, né? Como um negócio. Por isso que a gente, se vocês olharem os episódios anteriores, a gente tem vários podcasts que falam questões, ou é muito técnica, ou chama um fornecedor e ele fala o que ele faz. A gente quis fugir disso, fazer uma coisa bem diferente. Então a gente falou de gestão de conflitos, a gente falou de inteligência emocional, oratória, comunicação. Porque a gente trouxe um pastor para falar sobre espiritualidade, sobre alma, legal. Né? Porque a gente lida com muito conflito, muitas pessoas nas assembleias, né? Então tu tem de tudo, e às vezes o síndico ele vira o saco de pancada, né? Então ele trouxe uma outra visão pra gente analisar, e às vezes a gente não ir pro confronto com aquele morador, porque pode ser que ele tá com muito problema atrás dele. Então foi bem legal mesmo. Muito bom. E a ideia é falar isso, não falar, sabe, trazer, sei lá, uma dona de empresa de extentor pra falar de extentor. Recarga extintor uma vez por ano, que mais, sabe? Além o casco sabe? Então como é que faz para recuperar uma fachada? Vai lá e recupera. Cada um no seu, né? O síndico tem que ter uma noção básica, não precisa saber o detalhe, qual é o produto, qual é o processo. Então a gente tentou trazer coisas mais um pouco fora da caixa, assim, justamente para dar esse apoio nesse lado que a gente percebe que não tem, eles não têm, né? Então, essa parte da oratória, muitas vezes um síndico que está iniciando, mas que já tem lá 4, 5, 6 condomínios, tem muita experiência, é um excelente síndico, só que aí ele recebe um pedido de orçamento, né? Vai apresentar uma proposta para um condomínio de 128, 150 apartamentos. Não vai todo mundo, né? Na Assembleia vai 10, 15%, mas às vezes chegar tem 50 pessoas. E aí ele fica nervoso, se treme todo e passa uma insegurança. Mas, cara, só que isso seria a melhor opção para eles, que é o melhor síndico, mas ele não soube se vender. Então a gente tentou trazer nesse sentido, né? A importância de tu saber te expressar, de tu ter segurança, algumas técnicas até de respiração, porque nervoso todo mundo fica. Acredito que vocês, quando vão em algum evento... Vocês estão palestrando vários eventos, né? Eu tô acompanhando. E dá aquela friozinha na barriga, não dá? Dá. A gente, como docente, todo mundo espera que a gente chegue em qualquer lugar e saia falando assim, sabe? Não, mas a gente tem uma coisa boa que as pessoas não percebem. Que a gente tá nervosa, é diferente. A gente internamente a gente se conhece, então a gente sabe como vamos tratar na nervosa no processo, mas a gente não expõe isso. Mas isso vem de... E a gente, às vezes, fala sozinhas, né? Ou juntas. Quando a gente fala juntas, obviamente, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque quando a gente sabe, quando uma tá prestes a gaguejar, a outra entra e segue o baile e ninguém nota nada. Agora, quando a gente tá sozinha, a gente ainda treme um pouquinho. Não, a gente treme, aí que tá. Internamente, sim. Eu vou dizer que em Gramado eu não tremia. Não, mas é que externamente não parece. Mas assim, a gente tá palestrando bastante. A Mari teve em Gramado, a gente teve na Azul esse ano também, palestra. No Noroeste Summit. A gente tá indo agora de novo pro interior do estado para um evento também para palestrar. No Cindy Lojas. Do Cindy Lojas. Agora, no final do mês de 23 de novembro, tem um evento nosso que a gente tá promovendo aqui em Porto Alegre, que é Minas no Palco. Eu vi no Instagram. Isso. Tem uma terceira que é para mulheres. Tem, que é para mulheres, que é bem legal o evento, que é para falar de negócios, né? Falar de mulheres nos negócios e de negócios para mulheres, com uma pegada bem de estratégia e de gestão, né? Sair um pouco do que a gente do comum sobre o assunto e falar realmente um pouco mais hard sobre esse tema, que é importante. Então vai ter uma palestra, vai ter um painel nosso, depois a gente vai mediar alguns painéis, então a gente tá à frente, assim, porque a gente, além da Palco, que é importante divulgar, obviamente, a gente também quer que outros negócios femininos cresçam.
Então é importante Uhum. isso, né? A gente diz que o nosso negócio não é só para mulheres, né? Já nos perguntaram isso. Vocês só aceleram empresas femininas, as clientes de vocês são só mulheres? Não são. Mas a gente quer sim que outras mulheres se sintam tão bem para empreender como a gente sente, se sintam fortes e capazes disso, E né? a gente tem uma frase que a gente usa muito para as nossas mentoradas e aceleradas e clientes mulheres, não adianta a gente falar com mulheres, só para mulheres, o tempo todo entre mulheres, e daí quando vocês sentarem na frente de um homem para negociar, vocês tremerem. Então não adianta. Não adianta a gente ficar criando a bolha, né, de só empreendedorismo feminino e negócios femininos, e nós entre mulheres ficar trocando. É muito legal, é um ambiente mais seguro, a gente se sente mais segura, mas daí tu vai sentar para negociar com um homem, ele vai engrossar a voz, tu vai tremer, não vai dar. Não. Então a gente precisa também estar inserida no universo masculino para saber pô, gerir nossos negócios. show. Agora é o momento... Patrocinador. o Juliano faz Merchan, melhor no programa. Bom, pessoal, então queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, DMS Isso Síndicos aí, Profissionais. Começou pela Conceito. Começou pela Conceito. A Conceito de Administração de Condomínios, uma empresa focada, né, então, em gestão condominial e cobrança de inadimplentes. Não somos porque é a minha empresa, né? Somos uma imobiliária, então, é uma empresa focada em gestão de condomínios. Temos também a DMS, Gestão Condominial, também aí a empresa do Douglas aí, que está despontando no mercado aí. E também tem uma pegada bem diferente aí de gestão, né, que trata o condomínio como uma empresa. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente ficou amigos pessoais hoje, em função de eles irem lá apresentar a empresa, e o que nos chamou a atenção foi justamente essa forma como eles conduzem a questão, assim, olhando que o condomínio, ele é uma empresa também, além da empresa deles ser uma empresa, o condomínio também é uma empresa, né? E também nós temos, então, daí os patrocinadores externos que começaram a chegar, DSC Condominial, que é uma garantidora de crédito, já ouviram falar? A garantidora de crédito, ela é uma empresa financeira, né? Então, assim, o condomínio, normalmente, o condomínio que tem uma inadimplência alta, mas não obrigatoriamente somente nesses casos, tu tá trabalhando lá e a inadimplência não baixa, aí todo mês aquele desafio para o síndico, né? Então, o condomínio contrata uma garantidora e ela, por exemplo, o boleto vence dia 10, dia 12, 2 dias úteis, ela deposita o valor total como se todo mundo tivesse pago. E ela desconta uma taxa, 3, 4, 5%. Aí tu pega um condomínio com uma taxa de inadimplência de 30%, 25%, é como se reduzisse para 5%. Então, e aí eles é que emitem o boleto, a administradora faz todo o processamento, mas em vez de enviar o boleto para o morador, a gente manda para eles que mandam o boleto deles então eles adiantam, e aí toda a parte de cobrança fica a cargo deles. Eles cobram o morador, eles ajuizam, todos os custos de abrir processo, cópia de matrícula, fica tudo com eles. E o condomínio, o síndico tem aquela previsibilidade de que todo mês ele vai ter aquela receita garantida, por isso que o nome é garantidora. Receita garantida. E a DSC é uma das maiores, acho, do país aí. E agora a Stigra, Segurança contra Incêndio. Então a Stigra é parceira nossa aí da Conceito há um tempão já, desde o início da empresa, agora com a DMS também. E eles fazem toda a parte de prevenção contra incêndios, desde PPCI, recarga de extintores, instalação do sistema de alarme de incêndio. Então todo que é legislação, treinamento para brigadista que tem que ter nos prédios. Né, o sindicato fica de olho que agora... Não, como é que é o PPCI lá? Não tenho a menor ideia. A hora que for renovar o PPCI, vai ter que pegar fogo, ela vai descobrir. Eu vou descobrir. A hora que ela tiver que sair numa rota de fuga. Teve um ano que meu marido fez, no outro apartamento que a gente morava, meu marido foi síndico na época de implementação do PPCI. Foi bem divertido. E a FNX Soluções de Segurança tem uma empresa de monitoramento de alarme, de portaria física, portaria virtual, que agora está no modo zeladoria, limpeza, faz instalação de câmeras, cerca elétrica, também toda a parte de pessoal aí, o Thiago, o outro Thiago, são 2 Thiagos, o Sérgio, são parceiros nossos aí também. Então o podcast só está no ar aí por conta desses patrocinadores aí. Legal. Estão nos ajudando aí. Isso aí. Legal, e assim nasceu a experiência Síndicos, né? Legal. Que legal. Como é que a gente tá de tempo? Eu acho que estamos no limite. 5 minutos. Temos mais 5 minutos. Então vamos contar Para o pessoal achar vocês, o arroba da Palco perfeito. A gente tem Instagram, site, a gente tem tudo, né? Então vamos lá. Então o Instagram é @palcointeligência.
o site www.palcointeligência.com.br, a nossa sede aqui em Porto Alegre, né, nosso escritório. O e-mail é contato@palcointeligência.com.br, ou no site e no Instagram também tem os links diretos de WhatsApp e contato direto. No LinkedIn também, então se No procurar por LinkedIn. Palco Inteligência também encontra no chega LinkedIn, gente. então a gente está em legal, praticamente hein? todas as redes. LinkedIn é uma rede para Profissional muito pro bom. negócio de vocês, é muito importante, né? Boa, funciona muito bem. Então, Dá mais uma selecionada, né? Mas, Mas a Show. grande parte dos nossos clientes vem de relacionamento. né? Serviço é relacionamento, gente. Não adianta. Tem que ter A confiança. gente já falou isso nos primeiros podcasts, acho que com o Lucas também, né? A importância dessa questão aí do networking, um bom né? relacionamento. E da prestação de um bom serviço, porque isso gera, né, e gira. Mas assim, ali nas redes dá para conhecer o nosso trabalho, tem os outros serviços que a gente presta, as mais informações, tem também a divulgação desse evento que vai acontecer dia 23, então pro pessoal que tá ouvindo conseguir acessar também, tem tudo lá. Legal. Show de bola. E o que vocês deixam de recado aí pros síndicos? Um recadinho final, assim? Pegando. Para aquele Essa a síndico gente que não tá combinou. desesperado. Esse tá todo mundo de desespero. Vai passar. Vai passar. Vai passar, é só uma fase. É só uma fase. Olha, uma mãe escuta. Vai passar, É só uma fase, depois essa- melhora. Isso aí. Não, mas eu diria que assim, qualquer negócio, né, seja ele de síndico ou não, mas pensando especificamente em síndico, ele vai ter a necessidade de estruturação. Então, quanto antes se olhar para a gestão do negócio, melhor a garantia de que o negócio vai crescer de uma forma sustentável. E quando a gente está falando sustentável, com capacidade mental atendida, né, saúde mental atendida, com processos bem estabelecidos. Então, olhar para essa estruturação, olhar para o meu dia a dia e entender onde é que eu posso melhorar a gestão, onde é que eu posso simplificar processos, onde eu posso delegar, onde é que eu posso terceirizar, para que o negócio ande, mas eu como pessoa também ande junto. Não pode ficar capenga, descompensado. Eu acho que uma dica que fica também é se enxergar como negócio, né? Que a gente falou um pouco. Porque eu acredito que comece como um hobby, talvez, ou uma ocupação de tempo, e daí experimenta, gosta, daí começa a pegar mais condomínios, mas entender que isso é um negócio. Começa né? como quase um profissional autônomo, né? Isso. Só que vai ganhando corpo, né? Entender que isso é um negócio, que precisa da estruturação, que tu precisa se comunicar bem com teus clientes, que tu precisa prospectar, que tu precisa fazer todos os processos que são de um negócio, seja ele grande ou pequeno, mesmo sendo uma pessoa só, tu tem um negócio que é ser síndico profissional. Tem uma coisa legal que eu vi no Instagram de vocês, que vocês postaram um vídeo, agora não sei se foi Reels ou Stories, que era vocês organizando na mesa algumas folhas físicas, elas organizaram as folhas assim. A gente assim, é old school, né? A gente gosta de folha. E aí, assim, o que eu vi aquilo ali? Olhando com carinho para os processos, para as coisas. Que às vezes é o que a gente na correria não faz. Não faz. E elas fazendo aquilo ali com cuidado, sabe? Vamos separar aqui. Eu vi, não sei o que é que vocês estavam separando, se era cargo, enfim. Era o início de planejamento estratégico. Mas como isso é importante e a gente não olha. Não olha para isso, né? A gente tem na Palco uma coisa que a gente é muito séria nesse sentido. A gente faz planejamento. A gente tem um planejamento estratégico que a gente segue, a gente revisa anualmente ele. E a gente tem de vocês, da empresa. Da empresa, estratégico da empresa, que a gente a gente acabou de fazer o nosso. Então a gente já está com o nosso de 25 pronto. E como o resultado disso é importante, o de 24, a gente atendeu ele em setembro. Em setembro, nosso planejamento estratégico de 24, com relação a faturamento, processos, clientes, estava concluído. Batido. Batemos meta, batemos clientes, batemos faturamento. Que show. Isso vem desse olhar que a gente tem para a estruturação do negócio desde sempre e as nossas reuniões de planejamento. Então, toda semana a gente senta, a gente tem um turno, que às vezes é 2 horas, às vezes é 4 horas, depende de como está a situação, do volume de trabalho, para olhar para a empresa e organizar. E aí a gente vai para old school mesmo, é papel, é quadro branco, revisar cliente, revisar processo, que estratégia que está dando certo, qual que não está dando certo. A gente continua com isso, desiste, abre, porque às vezes tem que abrir mão, né? A gente abriu mão de alguns projetos esse ano que não estavam dando resultado, redesenha, então... É preciso demitir clientes às vezes, né? É tão bom. Nossa. Em alguns casos. Nossa, libertador, né? Vocês também têm essa questão de demitir cliente? E tu sabe que lá na empresa a gente percebe assim que às vezes começa a ficar uma relação tão doentia assim, né? Problemática, que prejudica tanto o grupo como um todo, a empresa, que ou quando a gente demite, ou quando ele acaba saindo, parece que dá uma renovada nas energias, que entra 5, 6 no lugar. Sai a nuvem, né? Entra, batata, assim, sai um condomínio desses problemáticos e entra vários.
na sequência. Mas a gente acredita nisso também. E sim, a gente já teve situações que a gente demitiu o cliente, assim, que a gente entendeu que não funcionava mais, né? Que não funcionava. Tem que ser bom para as duas partes, bom, né? Tá os dois lados sofrendo, nenhum dos dois satisfeitos, então por que continuar, né? E o nosso trabalho tem uma característica que ele tem muito claro o início e o fim. Então, o nosso trabalho não tem uma continuidade, é um pouco diferente da relação de vocês, né? Sim. Então, assim, o nosso, ele tem um projeto, ele tem uma data para começar, tem uma data para terminar. Então, quando o cliente, de alguma forma, não está tão encaixado, a gente sabe que vai acabar. Sim. Que vai ter um momento que vai acabar. Então, isso também faz com que seja mais fácil o processo. É verdade, Porque ele contratou para alguma coisa, ou é para fazer planejamento estratégico, ou é para fazer uma pesquisa de mercado, ou é uma assessoria de gestão que vai durar 6 meses, que é normalmente o período que dura. Então, tem um tempo. Claro que tem clientes que recontratam. A gente tem uma taxa super boa. Mais de 30% dos nossos clientes nos recontratam para outros serviços. Legal. Isso é legal. Mas e esses são os que a gente gosta, né? Que dá tudo certo. Mas a maioria tem um momento que vai encerrar. Então é um pouco diferente. E ao mesmo tempo vocês têm uma promessa de entrega. Agora, e vocês não fazem sozinha, né? Depende do cliente. Daqui a pouco aquele cliente que não está engajado também, vocês não vão conseguir entregar e ele ainda vai falar mal. Eu contratei, prometer e não consegui o resultado, só que dependeu dele. Isso acontece. E a gente sinaliza isso, normalmente quando a gente vê que isso está acontecendo, a gente sinaliza que foi contratado. E se não houver entregas da parte dele, a gente não tem como dar sequência no trabalho. Porque uma etapa depende da outra. E a gente sinaliza isso na entrega final também. Tipo assim, isso aqui era o contratado, o objetivo. Isso não aconteceu porque aconteceu isso, isso e isso ao longo do processo. Porque senão tem isso. Senão ele vai pro mercado e daí, contratei as gurias e não deu. Não me entregaram o que prometeram. Não que impeça ele de fazer isso. Não que impeça ele de fazer isso. Mas aí é a consciência tranquila dele ou a minha... né? Sim, se por algum motivo aquilo vem até vocês, não, tá aqui, ó. Isso aí. Então tá, vamos encerrando então. Gurias, muito obrigado aí a gente tentou marcar algumas vezes, deu um problema de agenda, mas finalmente deu, né? Obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Sucesso nos negócios. Vamos marcar outra vez, né, pra vocês verem. Claro. A gente tem mais perguntas pra fazer, mas não dá o tempo. Não, a gente agradece primeiro, né, obrigada pelo convite, obrigada pela paciência com relação à agenda, né, às vezes é um pouco mais forte do que a gente gostaria. A nossa agenda depende de cliente, então isso acaba sendo um problema muitas vezes, mas muito bom, né, a gente gosta muito de estar nesses espaços, a gente diz que o nosso trabalho é levar gestão além, né? O quanto a gente puder levar de gestão para mais negócios, melhor. Então, sempre que tem uma possibilidade de fala, a gente fica bem feliz e a gente fala bastante. Né? Então, isso é e levar gestão para quem não vem da área, eu acho que isso também é um outro foco que a gente gosta bastante. É todo mundo entender que precisa de gestão é necessária, né? Gestão é inevitável, gente. É isso aí. Até na vida. Pessoal, então não esqueçam, né, de nos seguir então no Instagram, @Experiência Síndicos, aqui no YouTube também, @Experiência Síndicos, agora no Spotify também. Então todos os episódios agora dá para subir até com vídeo, né? Bem legal. Então é isso aí, pessoal. Ativa o sininho, como é que é? Inscreva no canal. Ativa o sininho, meu filho. Dá joinha, dá like, aperta tudo que é botãozinho que tu vê lá, só não aperta em negativo. É só o dedinho pra cima. Certo, pessoal? Então, obrigado aí pela audiência aí de vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Um abraço. Tchau. Ele mandou a mão. Tchau.